Capítulo 13, 1 Coríntios, capítulo 13, a suprema excelência do amor. Paulo vai mostrar aqui que a lei que está sobre todas as leis é a lei do amor. E essa lei deve ser aplicada em todas as áreas da sua vida. Se você quiser ter êxito, a lei do amor, ela não falha. E o apóstolo Paulo, ele vai mostrar qual é a essência do verdadeiro amor. É com esse amor que você deve amar as pessoas, seu Deus e as coisas sagradas dessa vida, que são a família e a igreja do Senhor. Com esse amor. Veja que coisa linda. É lindo esse capítulo. O capítulo é conhecido como o capítulo do amor. Vamos lá. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Paulo está dizendo, ainda que eu fizesse qualquer coisa ou grandes coisas nessa vida, se eu não tivesse amor, não faria sentido, não teria prosperidade, não teria êxito. É isso que Paulo está falando aqui. Versículo 2. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse todas as minhas fortunas ou toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Olha que coisa linda aqui. Isso daqui é a essência de Deus, viu? Versículo 4, 1 Coríntios 13, continuando a leitura. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Se você puder, repita comigo. O amor nunca falha. Vamos repetir mais uma vez. O amor nunca falha. O amor nunca falha. Versículo 8, vamos lá. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerão, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é, em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo me cheguei a ser homem e acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, esses três. Mas o amor, mas o maior deste é o amor. Amém? O amor. E quando a gente olha essas palavras belíssimas, a gente vai para o capítulo 14, nós precisamos sim fazer uma pergunta. E essa pergunta é: o que é que está faltando em mim, hein? E, vez por outra, eu paro em oração e o Espírito Santo me leva a fazer essa pergunta. O que é que está faltando em mim?
E a primeira coisa que eu trago como resposta, entendo que pela influência do Espírito Santo está faltando amor, porque sempre está faltando amor na nossa vida, porque o amor é a essência de Deus. A nossa natureza, ela é cruel. Nós somos mesquinhos, somos individualistas, temos um senso de justiça que a gente não sabe de onde vem. Achamos que, por vezes, a nossa opinião é a melhor, achamos que nós somos injustiçados, nós não compreendemos a visão das outras pessoas, que até têm uma posição maior do que a nossa, têm o direito de nos julgar pela posição que exerce. E diante de tudo isso, nós sofremos, esperneamos, tudo por falta desta lei, a lei do amor. E eu, quando adolescente, eu ficava me perguntando, mas como assim que esse pastor só fala de amor, amor, amor? Como assim amor? Amor? Como é que a pessoa pode amar outra pessoa que não conhece? O que é isso? E eu aprendi uma coisa, que a base do amor é o serviço, é você servir. Não existe esse negócio de dizer que você ama sem servir. Não existe. E nós temos esse costume de tudo a gente colocar o amor, e a gente diz que ama a Deus, e a gente diz que ama as pessoas que estão ao nosso redor, que a gente ama as almas perdidas, mas nós estamos servindo a Deus? Estamos servindo a Deus? Se você ama a Deus, você serve a Ele. Serve. Como um empregado serve o patrão. Você serve a Ele. Quando você diz, eu amo a minha esposa, você está na condição de cabeça do seu lar, para, se necessário for, você dar a vida pela sua esposa. Você trabalha, você gera, cria, constrói alguma coisa para o bem-estar da sua família, da sua esposa, aquela que você diz que você ama. Seus filhos, você respeita seus filhos, você dá o exemplo para os seus filhos. Então, o amor, amar, quem tem boca fala o que quer, irmãos. Quem tem boca fala o que quer. Eu te amo, mas eu estou disposto a lhe servir. Então, toda vez que você falar dessa palavra amor, pense no serviço. Deus é amor. Você tem dúvida que Jesus lhe ama? Não, não, pastor. Claro que não, pastor Júnior. Pastor Júnior, eu não tenho dúvida nenhuma que Jesus me ama. Eu sei disso. Por quê? Porque ele lhe serviu, lhe oferecendo o melhor de todos os presentes, que foi o perdão dos seus pecados. Ele morreu na cruz. Foi para isso que ele veio, senão você não conseguia entender nem em parte o amor dele. Se alguém lhe explicasse. Mas quando alguém lhe explica e você olha para a cruz e vê ele lá pregado na cruz, morrendo, aí você diz, Jesus me ama. Você tem dúvida que sua mãe lhe ama? 99% das pessoas vai dizer que não tenho dúvida nenhuma. Eu não tenho dúvida nenhuma que minha mãe me ama. Irmã Ângela deve estar me ouvindo agora. Eu não tenho. Por que eu não tenho dúvida? Porque ela é minha mãe, me gerou? Claro que não. Porque ela me serviu a vida inteira. Quando eu estava no hospital desenganado pelos médicos, ninguém queria estar lá comigo. Ou ninguém podia estar, mas minha mãe estava lá. Minha mãe estava lá. Nos momentos bons ou ruins, minha mãe estava lá. Então, pastor Júnior, você tem dúvida que a irmã Ângela lhe ama? Não. Não tenho dúvida nenhuma. Porque ela me serviu a vida inteira. Meu pai, não tenho dúvida nenhuma. Então, toda vez que você falar de amor, lembre dessa palavra serviço, de entrega, disposição de fazer, disposição de
abrir mão do seu interesse pelo interesse de outro. Por isso que não é fácil amar. Por isso que não é fácil. Não é fácil. A gente só consegue amar se Deus tiver o próprio amor, Deus, no nosso coração. Então aí Paulo fala disso aqui de maneira muito profunda. Eu fico lendo assim, ó. Não tem como um texto desse, do capítulo 13, sair da cabeça de um homem. Por mais inteligente. Quem falava isso era Aliano Suassuna, né? Um grande escritor, muito respeitado. Perguntaram uma vez a ele se ele acreditava na inspiração espiritual da Bíblia. Ele falou exatamente isso. Ele disse: eu, como escritor, eu sei que o conteúdo da Bíblia não pode ter saído da cabeça de um homem normal, sem a inspiração de Deus. Então vamos lá, vamos seguindo, vamos passar aqui da fase do amor, do capítulo 13, e vamos para um tema bom, eu gosto, do capítulo 14. A gente vai falar sobre voltar aos dons espirituais. Você que está aí, compartilhe. Você que está nas redes sociais, se você puder, compartilhe, que a gente vai entrar no capítulo 14. Quem está ouvindo aqui não é acostumado a ouvir esse horário. Nós estamos numa campanha e hoje nós estamos estudando 1 Coríntios, capítulo de número 14. Na verdade, o 13, a gente leu o 13 e agora o 14, tá certo? Vamos ao capítulo de número 14. Paulo agora vai falar sobre o dom de profecia, dizendo que ele é superior ao de línguas. Você lembra lá que ontem, eu acho que foi ontem, a gente falou sobre os dons espirituais. Lá no capítulo 12, a partir do versículo 7, a gente vai ver Paulo citando pelo menos 9 dons espirituais. E aí, deixa eu só lembrar aqui, Paulo fala aqui, ó, versículo 7 do capítulo 12, só para a gente relembrar, rapidinho. Ele fala aqui, ó, porque um pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e outro pelo mesmo Espírito a fé, e outro pelo mesmo Espírito os dons de cura, e outro a operação de maravilhas, e outro a profecia, e outro o dom de discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação de línguas. Então, aqui estão os 9 dons espirituais. Os mais, como eu posso dizer, os mais badalados são o de profecia e o de línguas estranhas. Então, Paulo vai falar justamente e vai dizer que o dom de profecia ele é maior, mais importante do que o dom de línguas. E ele vai justificar isso. Ele vai mostrar de forma muito clara por que esse dom ele é mais importante. E aqui a profecia, entenda aqui profecia como a pregação do evangelho. A profecia com o propósito de exortar, edificar e consolar. Então, a profecia aqui não é só eis que o Senhor me diz, eu vejo que vai fazer isso e aquilo, aquele jeito lá que muitas pessoas usam, né, em tom de profecia. Não é só isso aqui. A profecia que Paulo fala aqui é o uso da palavra de Deus edificando as pessoas de forma racional. Eu entendo. Pastor Júnior está pregando a palavra e ele falou isso, isso e isso. Terminou o culto e eu vou com essa mensagem porque Deus falou comigo isso, isso e isso. Tá certo? Então vamos lá. Profecia é isso, quando ele fala do dom de profecia e o dom de línguas. E agora vai fazer esse duelo aí. Profecia de um lado, dom de língua de outro. Vamos lá. Capítulo 14. Paulo diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Você deve buscar os dons espirituais. A gente viu ontem a diferença entre dom e talento. Dom é aquilo que Deus lhe dá. Talento você já nasce com ele. Então, essa é a diferença básica entre dom e talento. Dom
já está dizendo, algo dado a Deus para você desenvolver a obra de Deus e as coisas de interesse de Deus. Aí tem 9 dons, e a gente está tratando aqui de 2. O dom de pregar a palavra, que eles chamam de profecia, e o dom de falar em línguas estranhas. Versículo 2. Porque o que fala em línguas estranhas ou em língua estranha não fala aos homens senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Ou seja, você quando falar em línguas estranhas, você precisa entender que ninguém entende o que você está falando. E mais na frente, Paulo vai dizer que quem fala em língua estranha fala para a sua própria edificação. Então, estritamente, se a gente fosse ao pé da letra aqui, pelo que Paulo ensina, você só era para falar em línguas estranhas em público se tivesse um intérprete. Caso contrário, você estará indo de encontro aos ensinamentos de Paulo. Pastor, eu nunca ouvi falar isso não. Se eu tenho certeza, vamos lá. Vai ficar mais claro daqui a pouco. Versículo 3. Ele está sempre falando a diferença entre falar em línguas estranhas e profetizar, que é pregar a palavra, revelar a vontade de Deus aos homens. Versículo 3. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Ou seja, aquele que revela a vontade de Deus através da fala, da pregação da palavra e de uma palavra revelada, essa pessoa está edificando, exortando e consolando os demais. Versículo 4. O que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Ou seja, você que é batizado no Espírito Santo e fala em línguas estranhas, você está falando para a sua própria edificação. Aquilo ali não edifica ninguém. Suas línguas estranhas não edificam ninguém. Suas línguas estranhas não demonstram que você é mais espiritual do que ninguém. Infelizmente, criou-se um modismo aí na igreja pentecostal, que aquele que fala em línguas estranhas, essa pessoa é mais espiritual. É a pessoa que está mais pelo Espírito, é a pessoa que tem mais comunhão com Deus, é a pessoa que compreende os mistérios de Deus. Não é. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Inclusive, tem pessoas, sabendo que uma porção de ouvintes entendem assim, essas pessoas exploram isso para você que está do outro lado entender que a pessoa ela é espiritual. Ou seja, eu estou aqui na rádio, eu falo mistério, dou aquelas rajadas com a intenção de que você aí me veja como uma pessoa espiritual. É como um selo, sabe? E isso é falta de maturidade espiritual. Isso é falta de conhecimento bíblico. Infelizmente, muitas pessoas se deixam ser levadas por isto, por esses costumes. Então, Paulo diz assim, ó, vamos mais uma vez ler o versículo 4, que ele é fundamental para a gente continuar aqui, ó. O que fala em língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, toda vez que você falar em línguas estranhas, você saiba, ninguém está sendo edificado, só você. Esse é seu negócio com Deus, seu mistério com Deus, arrocha o nó e paciência. Versículo 5. E eu quero que todos vós faleis em línguas estranhas. Ou seja, Paulo está dizendo, ó, vocês não é para desprezar línguas estranhas. Eu queria que todo mundo falasse língua estranha. Agora veja lá. Mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas estranhas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Então Paulo está dizendo, ó, procure o dom de falar em línguas. Agora, muito mais o dom de profetizar, de ensinar a palavra, de abordar as pessoas
com uma palavra de edificação, uma palavra compreensiva. Se você quer falar em público, em línguas, saiba que você tem que ter um intérprete para que as pessoas compreendam aquilo que você está falando. E eu já vi, não é tão comum, mas eu já vi algumas manifestações dessa. A pessoa fala em mistério e outra pessoa traduz. E a igreja é edificada. Tem pessoas que têm os dois dons espirituais, o dom de falar em línguas e o dom de interpretar. Aí tudo bem, aí Paulo diz, olha, você fica à vontade para fazer isso em público. Nós sabemos que quando nós estamos entre irmãos, nós falamos em mistérios sem que haja interpretação da língua. Isso, ao meu ver, não tem nenhum problema. Eu tenho convicção, diante dos ensinamentos de Paulo, que se você fala em língua estranha, a gente vai ver isso aqui de forma muito clara, fala em língua estranha, não tendo intérprete, e fala no meio de pessoas que não são evangélicas, não são cristãs, você está errando. Isso é um erro. Porque Paulo vai dizer aqui, as pessoas vão dizer que você está louca. E as pessoas têm razão. Eu dou sempre o exemplo aqui na rádio. Agora eu estou sendo ouvido por milhares de pessoas. Tem pessoas agora me ouvindo no táxi, no Uber, salão de beleza. Tem gente que deixa o rádio tocando no meio da rua. Aí eu tô aqui falando em mistério. Tá. O cabo passa de... O que é isso aí? Isso é um doido. O que esse homem tá falando aí? Tô entendendo nada. Não tô entendendo nada. Paulo vai falar isso. E era o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Versículo 6. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria se vos não falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina. Paulo está dizendo, se eu for aí ter com vocês na igreja de Corinto, e chegar aí falando um monte de mistério, o que é que vocês vão aproveitar? Não vão aproveitar nada. Não vão aproveitar nada. Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Paulo está dizendo assim, se você pegar um violão e meter a mão lá, brem, assim, não tem distinção de som. Você não está harmonizando o som. Então isso é imperceptível. Você está fazendo só barulho. É isso que Paulo está dizendo. Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se apresentará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz, porque estareis como que falando ao ar. Se você não fala algo compreensível, você está falando como um violão, blém, que você não está harmonizando nada. Aí vamos lembrar, que eu já falei, mas eu repito, se está nesse sentido, é como a irmã está falando aqui, só vai fazer barulho. Só vai fazer barulho, é barulho. Versículo 10. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Mas, se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Ou seja, eu não vou nem entender, nem... É mesmo que não ter nem receptor, nem transmissor na mensagem. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procureis sobejar neles para a edificação da igreja. Ou seja, todo dom espiritual, ele tem como finalidade edificar a igreja. Edificação da igreja. Não é a mostração do profeta, não é título,
não como eu posso dizer, não é medalha de ninguém. A gente viu lá que tem, inclusive, o dom de operar maravilhas, né? Esse também é bem cobiçado. Você ora, as pessoas são curadas e tal. Isso é um dom espiritual, mas isso serve para edificação da igreja. O de língua é edificação da igreja. O de profecia, por exemplo, enquanto eu estou estudando aqui a palavra de Deus, nós estamos profetizando, porque esta é a profecia maior, a palavra de Deus. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, vocês busquem os dons de forma a ser esses dons tão abundantes na vida de vocês, a serem sobejados ou sobrar, algo que seja bem amplo. Versículo 13. E olha só, antes de ler o 13 aqui, estava trazendo um problema medonho, viu, para a igreja de Corinto. Isso era motivo dos irmãos lá estarem em contenda, porque um queria passar o culto todinho falando, fazendo barulho, o outro queria só pregar, e o que queria pregar achava que o que iria falar em línguas estranhas era menino, o que queria falar em língua estranha achava que o que queria pregar era cru, e a confusão maior do mundo. Versículo 13. Pelo que o que fala em língua estranha, ore para que eu possa interpretar. Aquele que fala em língua estranha deve buscar interpretação. Isto se você quiser usar seu dom em público. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Ou seja, eu oro em espírito, eu oro em línguas, o meu espírito compreende, mesmo que não haja interpretação, eu edifico o meu espírito, mas a minha cabeça não entende nada. É isso que Paulo está dizendo. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento, ou seja, de forma racional. Cantarei em espírito, mas também cantarei com entendimento. De outra maneira, se tu bendizeres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar do indouto o amém sobre a tua ação de graça, visto que não sabe o que diz? Como é que uma pessoa que não tem experiência na fé vai compreender o que você está falando e vai concordar com um assim seja? Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais em línguas do que vós todos. Paulo estava dizendo assim, ó, eu falo em línguas estranhas, mais do que vocês tudinho aí. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em línguas desconhecidas. Paulo está dizendo assim, ó, eu prefiro falar 5 palavras, profetizando, e que você compreenda, do que falar 5.000 palavras em línguas estranhas. Quem está entendendo, diga amém. Versículo 20. Ao que Paulo agora entra pesado. Ele diz assim, ó, irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, e adultos no entendimento. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar no lugar, e todos falarem línguas estranhas, e entrar um indouto ou um infiel, não dirão porventura que estão loucos? Atenção aqui a esse versículo 23, porque é o que eu vinha falando lá desde o início. Paulo está dizendo que se agora a gente aqui se reunir,
Todo mundo que é batizado no Espírito Santo começar num lugar a falar em línguas estranhas e chegar uma pessoa que ele usa aqui a expressão indoutos infiéis, ou seja, pessoas que não têm contato com a nossa fé, que não são cristãos. Essas pessoas vão chamar a gente de louco. Ele pergunta aqui, entendendo que essas pessoas vão achar a gente louco. E a Bíblia ensina que você deve, sim, se controlar. Olha só. E ele vai dizer isso aqui ainda, viu? Mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar e todos é convencido, de todos é julgado. Ou seja, se um indouto chegar numa reunião e está todo mundo falando de línguas estranhas, é todo mundo louco, Paulo está dizendo. Então evite fazer isso. Agora, se um indouto chegar numa reunião e tiver as pessoas profetizando, ensinando a palavra, ele vai ser convencido pelo poder da palavra, porque ele vai entender e Deus vai trabalhar no coração dele com a mensagem. Versículo 25. Os segredos do seu coração ficarão manifestos e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Ou seja, se tiver palavra de Deus, essa pessoa tem a possibilidade de ser tocada no seu coração e reconhecer que Deus está no meio da gente. Caso contrário, a gente tiver todo mundo falando em estranha, o indouto, segundo Paulo, vai achar que todo mundo é louco. Vamos concluir aqui. Dá para a gente concluir o capítulo 14, lendo do versículo 26 ao 40. É bem rapidinho e isso é muito importante para a igreja, viu? Isso daqui é muito importante para o ensinamento da igreja, você como crente entender isso aqui. Paulo vai falar agora que o culto tem que ter ordem. O culto tem que ter ordem. Eu não sei se você já teve acesso a algumas igrejas. Parece que o povo está mais esclarecido, não sei. Mas eu já vi muita coisa, por exemplo. O pastor está pregando, aí se levanta um vaso, aí o pessoal baixa o som da igreja para o vaso profetizar. Está errado. Está errado. A palavra está com o pastor. O pastor está profetizando também. Paulo vai dizer assim, que Deus é esse desorganizado, que Deus é esse que ele fala dos dois lados, ele fala e ele mesmo se contradiz. O que é isso aí? Paulo vai, aí o caba chega e toma o microfone do pregador. Aí o pregador vai dar o microfone para o vaso falar em nome de Deus. Isso não existe, está errado. Isto está errado. Viu? Você que faz parte de uma igreja dessa, você tem que ter paciência e espera-se que seus líderes entendam o que Paulo está dizendo aqui. Porque isso traz confusão, isso traz dúvida na cabeça das pessoas e tem muitas pessoas, os adeptos aos movimentos, ficam bravos, viu? Porque não, Deus está falando e tal, e tem que parar porque o vaso eu conheço, é vaso de Deus. Aí Paulo aqui tem um recado para você que entende dessa maneira. Vamos lá. Ainda bem que não é eu falando, viu? Porque eu não tinha coragem de falar isso não. É a Bíblia que nos ensina. Versículo 26 do capítulo 14. Paulo vai falar agora como deve ser o culto. Que farei, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, outros têm doutrina, outros têm revelação, tem línguas estranhas, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. E se alguém falar em língua estranha, faça-se isso por 2 ou quando muito 3, e por sua vez e haja intérprete. Então quer falar em língua estranha, fale um, depois fale outro, no máximo 3, um após o outro, se tiver intérprete na igreja. Se não, fale só para você. É isso aqui que Paulo está dizendo. Eu repito, por exemplo, na Novas de Paz mesmo, a gente tem uma igreja tradicional no sentido de que a gente preserva os costumes da Assembleia de Deus e tal e tal.
por exemplo, um círculo de oração, você vai ver pessoas falando em mistério. Quando está aquele povo adorando a Deus, uma irmã fala mais alto, a outra, mas nós entendemos que nós estamos entre irmãos ali, tá certo? Mas se você tem consciência, por exemplo, que você está num culto desse, que você costuma falar em línguas estranhas, porque você está naquele vínculo onde está só seus irmãos, e um dia, naquele mesmo culto, você sabe que tem uma pessoa que não é evangélica, que está do seu lado, você tem o dever, diante de Deus, em não falar mistério naquele culto. Porque você vai escandalizar a pessoa. É Paulo que está dizendo, não sou eu não. E se alguém falar em línguas estranhas, eu já falei isso, versículo 27, versículo 28. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Vamos ler de novo isso aqui? Versículo de número 28. Mas se não houver intérprete de língua, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Ou seja, se você está na igreja, não tem ninguém interpretando, que é na maioria dos casos, você deve falar em mistérios com você mesmo, você e Deus. Aí você arrocha o nó lá e fale, porque isso edifica a sua vida. Porque Paulo diz sim que edifica o nosso espírito falar em línguas estranhas. Versículo 29. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Ou seja, outro dado importante aqui, que você tem sim o direito de julgar os ensinamentos e as profecias. Quem já ouviu o profeta dizendo assim, não toque no vaso? Isso é antibíblico, viu? Porque esse não toque no vaso, sabe o que ele está dizendo? Eu vou me levantar aqui, vou falar em nome de Deus e você não tem o direito de julgar o que eu falo. Isso não é bíblico. Não é bíblico. Você tem que pôr à prova o que o profeta falar. Não tenha medo. Isso é ameaça vulgar de profeta que talvez não seja profeta. Não toque, não questione. Não. Questiono sim. Olha aqui o versículo que diz. Vou ler de novo. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Vamos grifar aqui? Os outros julguem. Você tem esse direito diante de Deus. Dizer, mas espera aí, pastor Júnior está falando isso. Eu não acho assim, não. Até eu vi um pastor ali falando diferente. Rapaz, eu vou dar uma pesquisada, eu vou conversar com fulano, eu vou aqui no Google, eu vou ver num livro, eu vou ver aqui pessoas que têm realmente autoridade nessa área, para ver se é isso que o pastor Júnior está falando. Rapaz, eu até gosto do pastor Júnior, mas eu acho que isso não é assim, não. Você não está pecando, você está dentro do seu direito bíblico de julgar o que eu falo aqui em nome de Deus. Viu? Não se assuste com isso, não. Isso é ameaça de profeta. De profeta que pode não ser profeta. No toque. No toque o quê, rapaz? Que no toque, a Bíblia está dizendo que você tem que julgar, você tem que fazer prova de Deus. Não, Senhor, porque você acha que já deve ter visto muitas profetadas, porque eu nasci na igreja, eu já vi coisas absurdas acontecendo em nome de Deus. O cara que está casado, aí o outro diz que vai vir o dele, esse tipo de coisa, esse desmantelo. Que a pessoa é estéril, a pessoa já teve mais de 15 filhos. Essas coisas doidas aí. Versículo 30. Mas, se o outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Cale-se o primeiro, ou seja, é um após o outro, de forma ordeira. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Vamos lá, esse versículo 32 é importante, viu? Olha, o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. O que quer dizer? Isso quer dizer que eu tenho
eu tenho o dom de operar milagres. Deus me usa para orar e as pessoas serem curadas, por exemplo. Então, eu estou aqui, o pastor está falando lá na frente, está todo mundo cumprindo uma liturgia de culto, aí eu não me controlo porque Deus quer curar agora. Isso é mentira. Isso é mentira. Só se for um espírito imundo, porque se for o Espírito de Deus, você se controla e diz, não, eu sei porque eu vi o pastor Júnior ensinando que tem que ter ordem, tem que ser um após o outro. Deus está mandando eu orar por fulano, porque eu oro e fulano, eu vou orar e fulano vai ser curado. Então você tem controle sobre esse ímpeto de querer orar e a pessoa ser curado. A mesma coisa, você deve ter controle se você quer falar em línguas estranhas. Você fala na hora que você quer falar. Você profetiza na hora que você quer profetizar. Aí tem alguns cacuetes aí que as pessoas usam, por exemplo, colocar a mão na boca. Ai, meu Deus, eu não vou falar, eu quero falar, eu não posso falar, eu não queria falar. E é como se o negócio fosse tão de Deus que tá saindo um aqui pela boca e eu não consigo segurar. Eu vou falar, tem que ser agora. Isso é cacuete de profeta, viu? Isso não, a Bíblia diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta, ou seja, eu controlo e eu expresso isso na hora que eu desejo. É isso que Paulo está dizendo. Então Paulo está dizendo, ó, esse negócio aí, eu imagino que tinha uma irmã lá na igreja de Corinto que na hora do culto ela saía atrapalhando tudo e dizia, não, é Deus que está me usando. Aí Paulo dizia, epa, conversa é essa, irmã? Tem nada disso. Esse daí isso daí é cacuete, sei lá o que dizer. Só não é de Deus esse negócio, não. 33. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Deus não é Deus de confusão. Tem uma irmãzinha, eu acho que ela tinha problema na cabeça, que vez por outra ela estava lá na Cruz Cabugá, e quando estava no culto, ela chegava e amaldiçoando as irmãs da comissão, e já jogou praga na minha vida não sei quantas vezes, e dizendo que eu tinha que perdoar não sei quem, e depois ela disse, isso na frente de todo mundo lá, e que não sei o que, acontecer não sei o que com as minhas filhas. Nunca mais ela foi. E nas igrejas lá o povo não deixa nem ela entrar. Lá eu deixo ela entrar, fica falando lá. Mas quando ela fala, eu continuo falando lá. E é negócio que envergonha a pessoa, negócio que deixa os mais simples confusos, não é? Porque tem pessoas que ainda são muito inocentes nessa área. Se a pessoa levanta e fala em nome de Deus, não, você tem todo direito de colocar à prova e falar alguma coisa que você vive ou você viveu, o diabo também tem esse poder, viu? Você tem que ter muito cuidado. Não, pastor, porque só isso, só eu sabia. O diabo também sabe. Você lembra que o apóstolo Paulo expulsou o demônio de uma mulher que adivinhava a vida dos outros e dava muito lucro aos seus donos? Você lembra desse episódio? Eu acho que é em Atos, não é? Você lembra? Tem esse episódio na Bíblia. Então ela adivinhava, falava tudo. Então, cuidado, porque o diabo, para enganar, ele se transforma até num anjo de luz. Cuidado. Não é só porque está falando algo que mexeu com você e tal. Isso vem de Deus, não. Faça julgamento, peça prova a Deus se aquilo vem de Deus mesmo. Versículo 34. As mulheres estejam... Agora sobrou para as mulheres. As mulheres estejam caladas, né, nas igrejas, porque lhe não é permitido falar. As irmãs caladinhas. Vou explicar isso aqui. Mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa os seus próprios maridos, porque é indecente
que as mulheres falem na igreja. Porventura, saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? E aí, irmãs, pode falar ou não? Pode falar ou não? Esse Paulo, ele insiste em outra passagem também, essa questão da mulher não falar na igreja. Qual é a essência desse ensinamento? A essência desse ensinamento é que a mulher, ela não exerce autoridade eclesiástica sobre o homem. E, portanto, a mulher, segundo Paulo, ela não deve exercer uma postura de autoridade eclesiástica sobre o homem. É só isso. Paulo ensina aqui o grande princípio espiritual que a mulher deve ser sujeita ao homem, ser submissa ao homem. Aqui é a essência do que Paulo está falando, tá certo? Então, por isso, por exemplo, que a Igreja Assembleia de Deus e as igrejas mais tradicionais não aceitam pastoras. É baseado nesse princípio. Essas igrejas mais tradicionais, das quais a Assembleia de Deus Novas de Paz se inclui, entende que a função eclesiástica é dada exclusivamente ao homem. Nada impede que as mulheres, por exemplo, ensinem, dêem uma palavra, mas jamais exerçam uma função de autoridade sobre o homem, eclesiasticamente falando, tá certo? Esse é um fundamento que, por exemplo, essas igrejas mais tradicionais não têm a figura da pastora, tá certo? É por causa disso aqui. Versículo 37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamento do Senhor. Paulo agora pega pesado, está dizendo, o que eu estou ensinando aqui é mandamento de Deus. É mandamento de Deus. Mas se alguém ignorar isso, que ignore. Paulo está dizendo, paciência. Se você quer discordar, fazer o quê? Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar em línguas. Tem igreja que proíbe, viu? Está errado. Está errado, é um extremo, né? Outras deixam o negócio desembestado aí e as outras proíbem. É o extremo. Não pode. É falta de conhecimento bíblico, irmãos. Infelizmente, tem pessoas que se submetem a isso por não conhecer a palavra. Então, Paulo está dizendo, é mais importante você profetizar. Agora, não proíba também, não pode proibir. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Amém? Glória a Deus. A Marina está dizendo, pastor, então não é correto, pastora. Na nossa visão da Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus não consagra pastora por causa desse princípio. Viu? É isso aí. A Assembleia de Deus não consagra as igrejas mais tradicionais. A gente tem a figura da dirigente de círculo de oração, a gente tem a figura da missionária, mas de pastora não.